pessoal! O vídeo que você vai ver agora faz parte de uma das aulas disponíveis no canal Complementos de Física, cujo objetivo é fornecer algumas aulas para servirem como complementos de cursos teóricos e experimentais em física básica a nível universitário. Agora, se você quiser ver a aula completa ou mesmo outra parte da aula, você pode acessar a playlist Cortes nos Complementos, que está disponível no canal. Espero que vocês gostem do vídeo que vem. Eu gostaria de abordar com vocês nessa videoaula o tópico de eletrodinâmica e discutir um pouquinho sobre a condução elétrica, mais do ponto de vista do comportamento não ôhmico dos materiais. Meu nome é Eduardo Ribeiro de Azevedo, eu sou professor da Universidade de São Paulo, no Instituto de Física de São Carlos. Bom, antes de mais nada, vamos fazer uma breve revisão sobre o que nós vimos lá no vídeo sobre tensão, corrente e resistência. Se você pegar um pedaço de condutor e aplicar nele uma diferença de potencial V, vai surgir aí uma corrente elétrica, que decorre do movimento dos elétrons livres desse material. Esse movimento, ele ocorre com uma certa velocidade Vd, que a gente chama de velocidade de arrasto, né? que aparece devido ao campo elétrico interno do condutor, que é induzido pela aplicação do potencial. Além do movimento de arrasto, a gente tem também o movimento aleatório dos elétrons devido ao efeito de temperatura. Tá? Então, esses elétrons estão em movimento muito rápido aleatório e também, eventualmente, sofrem colisões com os átomos da rede cristalina do material. Bom, a gente pode estabelecer uma relação entre a tensão e a corrente através da definição desse parâmetro, que a gente chama resistência elétrica. A resistência elétrica ela depende de parâmetros geométricos, por exemplo, o comprimento do condutor e a área da seção transversal aqui, mas também depende do material. E essa dependência da resistência elétrica com o material é expressa por esse parâmetro aqui que é chamada de resistividade elétrica, ou seu inverso, que é chamada de condutividade elétrica. Nós vimos lá, usando o modelo de Drude, que a resistividade elétrica depende da massa dos portadores de carga, que podem ser elétrons ou outro tipo de portadores, da carga desses portadores, mas mais importante, da densidade de portadores que eu tenho disponível para a condução e também desse tempo entre colisões, que é basicamente o tempo médio entre uma colisão e outra que os elétrons estão sofrendo a todo momento. A gente pode classificar o comportamento dos materiais, né, considerando a relação entre a tensão e corrente. Se numa faixa de corrente esse comportamento é linear, ou seja, a resistência elétrica não varia com a corrente, a gente diz que o comportamento é ôhmico. Mas a maioria dos materiais eles têm esse comportamento não ôhmico, onde a relação entre tensão e corrente varia com a aplicação da corrente. O que quer dizer, então, que a resistência elétrica varia com a corrente. A gente viu lá no vídeo de tensão, resistência e corrente que esse comportamento pode ser induzido, por exemplo, por temperatura. Temos alguns exemplos para vocês lá. Mas esse comportamento também pode ser devido a outras características dos materiais. E é isso que eu gostaria de discutir com vocês aqui. Bom, antes de mais nada, vamos classificar os materiais que a gente pode ter, né, quanto à condução elétrica. A gente tem os condutores, que têm baixíssima resistividade elétrica, é o caso dos metais em geral. A gente tem os isolantes, que têm altíssima resistividade elétrica, por exemplo, borrachas, plásticos, vidros, madeira. E tem os semicondutores, que têm resistividades elétricas intermediárias. E os semicondutores são extremamente importantes, porque eles são a base da nossa tecnologia, né? Basicamente, toda a nossa eletrônica é baseada em semicondutores, sejam eles inorgânicos ou orgânicos. Bom, gente, para a gente entender um pouquinho mais agora desses comportamentos, a gente precisa falar um pouquinho da estrutura eletrônica desses materiais. E para isso, a gente precisa de abrir mão de alguns conceitos de mecânica quântica. Obviamente, não é nosso objetivo aqui, né, nem entrar em formalismos mais específicos e mais complicados, nem falar de nuances específicas da mecânica quântica, mas alguns conceitos são importantes que vão permitir que a gente entenda melhor esses comportamentos. Vamos começar do bem básico, né? Então vamos começar lá do que seria a estrutura eletrônica dos átomos. O modelo que você vai achar mais por aí, né? Esse modelo chamado modelo das camadas, onde a gente pode considerar que eu tenho núcleos e elétrons ali orbitando esse núcleo, né? Numa espécie de sistema solar, né?
O número de elétrons que pode orbitar cada uma dessas camadas, ele é definido por alguns princípios. Mas o mais importante aqui é que cada camada dessa tem uma energia associada. Então aqui surge a ideia de quantização da energia no átomo. Porém, né, com o advento da mecânica quântica de Schrödinger e Heisenberg, né, você tem modelos muito mais completos hoje em dia. E o modelo atômico, digamos assim, mais atual seria o modelo de orbitais atômicos, onde ao invés de falar de camadas atômicas, você fala de orbitais, que são regiões, né, no espaço onde o elétron pode ser encontrado. Existe uma certa probabilidade de eu encontrar um elétron ali. Esses orbitais, eles têm formas específicas, né, e a gente pode classificá-los em orbitais tipo S, P ou D. Tem mais, né? F, G e assim por diante, de acordo com várias letras aí do alfabeto, tá? Os orbitais S, eles são esfericamente simétricos, os P são nessa forma de Altair, e aí diferentes orbitais têm diferentes características, tá? Mas o mais importante aqui é que esses orbitais eles podem ser identificados por dois, digamos assim, dois parâmetros. Um é esse número aqui, ó, 1, 2, 3, que basicamente está associado ao que seria a camada aqui, tá? E você tem esse outro parâmetro, S, P, D, né, que está associado à forma do orbital, né? A gente diz então que eu posso definir o orbital especificando dois números quânticos, né? Um é esse primeiro e o outro está associado com esse número aqui, ó. Então S aqui tem um número quântico associado, o P, né, eu posso ter três valores para esse número quântico, que vai dar a associação aos orbitários PZ, PX e PY aqui, o D 5 e assim por diante, tá? Cada um desses orbitais, ou desse tipo de orbital, a gente pode associar uma certa energia, né? A energia depende, por exemplo, o orbital 1S é o orbital de menor energia no átomo, o 2S o segundo, o 2P o terceiro. Aqui é simplesmente uma representação, não tem nada quantitativo aí, mas não tem problema para o nosso objetivo, tá? O que é interessante aqui agora, né, é a gente tem essas energias, é a gente saber quantos elétrons a gente pode, digamos assim, colocar em qual orbital, qual é a ocupação desses orbitais. Para isso, a gente tem que usar um princípio também de mecânica quântica, que é o chamado de princípio de exclusão de Pauli, que de fato é geral, não vale só para elétron, vale para várias partículas, e de forma, que a gente chama de forma fraca do princípio, diz o seguinte, ó, que dois férmions não podem ter todos os números quânticos iguais. Tem uma propriedade intrínseca chamada spin, está associado com as propriedades magnéticas daquela partícula, né, que pode ser inteiro ou semi-inteiro. No caso, os férmions são as partículas que têm spin semi-inteiro, meio, 3 meios, assim por diante. Os elétrons têm spin meio, então eles são férmions, então tem que obedecer a esse princípio de Pauli. As partículas de spin inteiro, chamados bósons, não precisam, mas os férmions sim. Tá? E aí, o que quer dizer isso para a gente? Olha só, a gente pode dizer assim, tá bom, então este orbital aqui tem um número quântico diferente desse, então posso pôr um elétron aqui e outro aqui, não tem problema. Mas na verdade, tá? Essa propriedade que eu falei para vocês, o spin eletrônico, ele também tem um número quântico associado, que pode assumir, no caso do elétron de spin meio, dois valores, que a gente pode associar a orientação do spin do elétron para cima e para baixo. Na verdade, para cima e para baixo aqui é relativo, mas orientações opostas, tá? Então, isso quer dizer que no orbital S aqui, eu posso colocar um elétron com spin para cima e um spin para baixo. Então, a ocupação desse orbital S são 2 elétrons. Posso colocar 2 aqui, 2 aqui. Para os orbitais P, são 6, porque eu tenho 3 tipos de orbitais P e coloco 2 elétrons em cada um deles. Para os orbitais D aqui, que são 5, por exemplo, seriam 10, e assim por diante. Tá? Então, por exemplo, se eu tenho o átomo de sódio e quero saber qual a configuração eletrônica dele, a gente usa esse tipo de preenchimento, começando de baixo para cima em energia, coloco 2 elétrons aqui, spin para cima e para baixo, mais 2 aqui, coloco 6 aqui, e no caso do sódio tem 11 elétrons, sobrou 1, né? Então esse 1 elétron que fica nesse nível de mais alta energia. Só para dar uma ideia de como é a história. O que é interessante é que esse elétron aqui, que é esse elétron lá que tem máxima energia, praticamente define todas as propriedades de condução, inclusive propriedades ópticas do átomo.
Ok, mas a gente quer chegar no sólido, né? Mas antes de chegar no sólido, vamos passar pela molécula. Então vamos olhar agora para os orbitais moleculares, né? Bom, não vou dar muito detalhe sobre como é que ocorrem essas coisas, não é nosso objetivo, mas o que é importante aqui, a informação importante é que para eu essencialmente formar uma molécula, eu tenho que ter uma espécie de, digamos assim, de combinação entre dois orbitais atômicos dos dois átomos envolvidos. Estou pensando numa molécula diatômica aqui. E isso gera dois tipos de orbitais, o que a gente chama de orbital ligante e antiligante. Esses orbitais têm ligeira diferença de energia, o orbital antiligante tem energia um pouquinho maior, né? Mas cada um daqueles orbitais atômicos eu posso dizer que vão dar origem a dois desses orbitais ligantes e antiligantes. E essa é a informação importante para a gente aqui no momento, sobre esse desdobramento de energia. Né? Então, o orbital que seria um S, pegar dois orbitais atômicos, um S, eles vão dar origem a uma molécula que tem aqui dois níveis, né, associados a esse orbital atômico. Para esse também dois, o 2p também. E aqui agora vão caber o quê? Nesses dois níveis? 4 elétrons. Aqui também 4, aqui 12, né? Cabia 6, passa a caber 2 porque eu tenho dois níveis diferentes. E assim por diante. Tá? Agora vamos pensar o seguinte, se eu tiver agora 3 átomos, o que vai acontecer? Intuitivamente, de fato é o que acontece, em vez de ter esse desdobramento em 2 níveis, eu vou ter um desdobramento em 3 níveis. E se for 4? Bom, 4 níveis, 5 e assim por diante. Bem, e se a gente pensar agora num sólido, né? Vamos supor que eu tenho aqui um sólido composto de N átomos, né? O que a gente espera de que mude quando a gente fala dessa configuração de níveis de energia? Bom, se eu tenho N átomos agora no sistema, basicamente cada um daqueles níveis atômicos vão se desdobrar em N níveis de energia. E cada um desses níveis de energia vão caber 2 elétrons. Então eu tenho aqui N níveis de energia muito próximos um do outro, que cabem, digamos assim, 2N elétrons. Tá? Grosso modo, a gente pode dizer então que, na verdade, esses níveis estão tão próximos entre si que se formam bandas de energia. Essa é basicamente a ideia básica da formação das bandas de energia num sólido, né? Então, ao invés de eu falar em níveis de energia, eu falo de bandas de energia. Só lembrando, pessoal, que, na verdade, tudo que eu estou falando aqui de maneira bem intuitiva e geral, existe uma teoria formal que descreve isso aí, que é a teoria de bandas dos sólidos, tá? Mas o que interessa para a gente aqui, basicamente, para a gente, na nossa discussão, é que existem essas bandas de energia e que cada uma dessas bandas pode ser ocupada por um certo número de elétrons, tá? Então, pode ser que a gente não esteja exatamente sendo muito formal na configuração de bandas, mas a informação para a gente é isso. Tem as bandas de energia e cada uma dessas bandas de energia vão ser ocupadas por um certo número de elétrons. De fato, né, se você olhar numa dessas bandas de energia, você vai ver que elas são vários níveis de energia muito próximos um do outro. A separação entre essas bandas é 10 a menos 12 eletronvolts. Lembrando que para o átomo de hidrogênio, a separação entre o nível fundamental e o primeiro estado excitado é da ordem de alguns eletronvolts, né? Então, essas bandas estão muito próximas, mas ainda são construídas por níveis. E o princípio de Pauli continua sendo satisfeito, ou seja, a mecânica quântica está presente. Tá? Ok, uma vez que a gente entendeu, então, mais ou menos como é que formam, que tem essa formação das bandas, né, e esse número de ocupação, vamos pegar agora que se eu tenho lá um certo metal, qualquer material que tenha N átomos, material sólido. Como é que eu vou distribuir esses elétrons nesse material em termos de níveis de energia, né? Vai fazer exatamente a mesma coisa que a gente fez lá para o átomo, né? Colocar nessas bandas de energia da menor para maior energia, colocando a ocupação que cada uma das bandas aguenta, digamos assim, pode suportar. Então, vamos pegar lá, por exemplo, que eu tenho aqui um sistema desse tipo, eu tenho lá um certo número de elétrons, eu vou colocando, aqui cabem tantos elétrons, né? Isso aqui é só uma representação geral, né? Acabei de preencher essa banda, aqui não cabe mais elétron, passo para a próxima, preencho totalmente também, não cabe mais, passo para a próxima.
Vou preenchendo, opa, acabou aqui, né? Acabou os elétrons, tá? Então aí eu preenchi todas essas bandas. Ah, só uma coisa aqui que eu esqueci de mencionar, que a gente está considerando uma configuração a 0 Kelvin, que seria a configuração de menor energia daquele sólido, tá? Não estão considerando nenhuma excitação térmica nesse caso. Aí tem uma coisa, um conceito importante aqui que vai aparecer, que você vai preencher isso até uma certa energia, até um certo nível, né? E esse nível aqui a gente chama de nível de Fermi, em homenagem ao Enrico Fermi, que foi um físico extremamente importante, tá? Nesse caso, em particular, vai depender da estrutura do material, né? Mas a gente preencheu até esse nível de Fermi, então eu posso dividir essa banda aqui em duas. Né? Essa banda de baixo que está totalmente preenchida, eu chamo de banda de valência. O pessoal de moléculas gosta mais de chamar de HOMO, né? Highest Occupied Molecular Orbitals. Tá? Essa parte da banda que não está preenchida, eu chamo de banda de condução, né? Que para o pessoal de moléculas é o LUMO, Lowest Unoccupied Molecular Orbital. Ok, então a gente tem aqui uma situação em que eu coloco a estrutura eletrônica, né? E tenho aqui essa configuração da banda de valência e da banda de condução. O que é importante aqui, gente, é que assim como é no caso lá atômico que eu mencionei para vocês, as propriedades de condução essencialmente são determinadas aqui na região de banda de valência e condução. Então é com essas duas bandas que a gente vai estar preocupado. Só para dar um exemplo aqui, por exemplo, eu tenho aqui o magnésio, se você preencher aqui os elétrons que ele tem num átomo de magnésio aqui, né? Eu vou preencher inicialmente aqueles níveis mais internos. Esses níveis internos, como eu disse, não são importantes para as propriedades de condução, é o que a gente chama de elétrons de caroço. A gente não vai ignorá-los. A gente vai estar interessado basicamente nos elétrons que estão aqui populando a banda de valência e próximo aqui da banda de condução. Ok. Vamos então agora falar qual seria, digamos assim, como é que a gente pode entender a condução elétrica considerando essa situação que a gente acabou de discutir. Tá? Vamos supor agora que a gente está acima de 0 Kelvin. O que vai acontecer? Vamos pegar a primeira situação lá, que é uma situação típica de condutores. Tá? Aí eu vou representar aqui só a banda de valência e de condução, porque elas que vão ser importantes. Aqui seria o nível de Fermi, né, a 0 graus Celsius. E aí, quando você tem temperatura maior que zero, o que acontece? A temperatura, você tem uma certa energia térmica que pode ser concedida aos elétrons. E esses elétrons vão migrar, então, vão ganhar energia e vão migrar da banda de valência para a condução. Fisicamente, o que significa isso? A banda de valência, o elétron está ainda preso ao átomo. Pode ser uma ligação muito fraca, mas ele ainda está preso, né? Na banda de condução, o elétron se livra, digamos assim, da situação, da influência daquele átomo em particular. Ele vira um elétron livre, né? Então, esses elétrons aqui estão representando aqueles elétrons livres do condutor, né? Lembra que a gente tinha esse modelinho lá, que você tem os íons, né, da rede e os elétrons lá se movimentando sob o efeito térmico. Esses elétrons aqui são esses elétrons livres. E como é que a gente pode relacionar isso com a resistividade? Bom, agora a gente vai usar a nossa expressãozinha lá do modelo de Drude, né? A resistividade, eu disse para vocês que depende do quê? Do número de ocupação, né, da massa e da carga e do tempo entre colisões. No caso de condutores, esse número de ocupação aqui, ele é um número muito grande, porque um bocado de elétron, né, migra com qualquer energiazinha, a banda de valência está praticamente aqui encostada na banda de condução, né, qualquer energiazinha, esse elétron pode se transformar no elétron livre. Então, a população de elétrons livres ali é muito grande, a densidade de portadores é grande, né? Então, essa densidade de portadores aqui praticamente vai definir qual é a resistividade. O tempo de colisões, né, também influencia na resistividade. Então, se você, por exemplo, aumentar a temperatura, eu aumento a energia térmica e muda esse tempo de colisão aqui. Então, basicamente, a gente tem essa ideia aqui, por isso que a resistividade é baixa. Eu tenho muitos portadores aqui, né? Então, tem vários portadores, resistividade baixa. E agora no caso dos isolantes, como é que seria? Os isolantes é um caso onde você vai preenchendo lá, você está preenchendo as bandas, está preenchendo lá, tal, chegou aqui, você preencheu totalmente uma banda. A próxima banda é de outro nível, digamos assim.
Então você tem aqui um gap de energia entre a banda de valência e a banda de condução. E aí, para você pegar um elétron aqui da banda de valência e promover para a banda de condução, ou seja, transformar um elétron que está ligado num elétron livre, você precisa dar uma quantidade de energia muito grande. E a energia térmica geralmente não consegue fazer isso muito efetivamente, né? Essa energia é maior do que a energia térmica do sistema usualmente. Então, a população de portadores aqui na banda de condução é muito pequena. E se essa população de portadores é pequena, a resistividade é o quê? Muito alta. Então, isso explica a resistividade alta dos isolantes. Mas o mais interessante, é esse que a gente vai estar mais interessado, são os semicondutores. Porque os semicondutores é uma situação em que você tem essa banda inicialmente totalmente preenchida, mas esse gap aqui não é muito grande. Não é igual o isolante, que a energia térmica não consegue, né, promover um elétron da banda de condução para a banda de valência. Efetivamente, você tem alguns elétrons que são excitados termicamente, mas não é tão eficiente como o condutor. Então, você tem aqui, né, uma densidade de portadores que é intermediária entre o condutor e o isolante. Lembrando que a densidade de portadores que entra aqui sempre, né, é o número de portadores que participam da corrente elétrica, ou seja, que estão na banda de condução, os elétrons ou portadores livres. Tá? Então, aqui a gente tem alguma coisa intermediária e, por isso, a resistividade intermediária. Tá? Ok, mas é só a resistividade que a gente pode entender com esse modelinho? Bom, a gente pode ir um pouquinho além, né? Então, vamos falar essencialmente de o que pode acontecer que vai afetar essa resistividade. Né? E qual é o comportamento dessa resistividade? Por exemplo, né, como a temperatura. Então, vamos olhar isso agora de um ponto de vista um pouco mais microscópico. Vamos começar lá com os condutores. Né? Nós vimos que os condutores, essencialmente, têm aqui, né, a separação entre bandas de valência e condução é muito pequena, eu tenho muitos portadores. Se eu variar a temperatura, por exemplo, o número de portadores aumenta, mas como já tem muito portador aí, a densidade de portador é muito grande, essa variação de número de portadores acaba não sendo muito importante. Então, o que define o comportamento da resistividade como função da temperatura é esse tempo entre colisões. Lembrando, né? Dei mais energia térmica, o elétron vai se movimentar, digamos assim, mais rapidamente, aleatoriamente, ele vai sofrer mais colisões, o tempo entre colisões diminui. Tá? Então, esse comportamento aqui como esse tempo de colisões aqui diminui com a temperatura, a resistividade normalmente, né? No caso dos condutores é sempre assim, aumenta com a temperatura e, consequentemente, a resistência também. Agora, vamos olhar para o caso, uma aplicação, né? Desculpem, vamos falar primeiro de uma aplicação disso aqui, é o que a gente chama de sensor PT100. Né? PT vem de platina e esse 100 aqui quer dizer que a resistência desse sensor a 0 graus Celsius é 100 ohms. Como é que você regula essa resistência? Né? Você tem a resistividade da platina, mas você usina esse pedacinho de metal aqui numa dimensão específica que te dá uma resistividade de 100 ohms a 0 graus Celsius. Só que esse pedacinho de platina aqui obedece então a esse comportamento. E você consegue prever qual é a resistência como função da temperatura de maneira bastante precisa. Então, você tem aí um sensor de temperatura baseado em variação de resistência. Na verdade, a maioria dos sensores de temperatura, vários, né? Não, digamos não a maioria, mas um sensor de temperatura muito comum, esse PT100, é utilizado para detectar, por exemplo, efeitos térmicos e também efeitos de overheating, por exemplo. Né? Todos nós sabemos, né, que faz qualquer coisa experimental, né, em particular lá no caso lá de ressonância, quando você está sentado lá no espectrômetro fazendo um experimento com a temperatura e você vê aquele sinalzinho vermelho de temperature overflow, né, bate aquele desespero, né? Assim, vixe, né, deu algum problema sério. Tá? Mas, na verdade, aquele temperature overflow, como é que o sistema consegue calcular, obter aquilo? Ele fica monitorando, normalmente, a temperatura através de um sensor desse tipo de PT100. Né? Então, ele fica lá monitorando a temperatura, ocorreu alguma coisa errada, a temperatura passou de um certo valor, ele
manda sinalizar que teve temperature overflow e geralmente desliga tudo. Então, o circuito de proteção é muito utilizado, né, em circuito de proteção, esse PT100. Mas agora vamos pensar no semicondutor. Isso aqui é um comportamento metálico, um comportamento condutor. Vamos pensar agora num semicondutor, e eu vou chamar esse semicondutor de semicondutor intrínseco, né? Vai ficar claro daqui a pouco qual a diferença, por que eu estou dando esse sobrenome para ele, né? Mas é basicamente aquela história que a gente tem. No caso do semicondutor, eu tenho esse gap aqui, né, que não é tão grande, então eu tenho excitações térmicas daqui para cá. A banda de condução agora, né, ela tem elétrons, ou seja, tem elétrons livres lá que vão participar da condução. Mas a densidade não é tão grande. Então, qualquer elétron agora que seja excitado daqui para cá vai fazer diferença na densidade de portadores. Então, agora não é só mais o tempo de colisões que vai definir, basicamente, a dependência da temperatura da resistividade. Mas a densidade, variações na densidade de portadores também vão ser importantes, né? E aí você tem uma coisa interessante, porque veja bem, a gente viu o tempo de colisão diminui com a temperatura. Então, isso contribui para a resistividade aumentar. Agora, o número de portadores, se você vai aumentando a temperatura, você tem mais e mais excitações térmicas. Então, a densidade de portadores aqui na banda de condução aumenta. E se esse número aumenta, a resistividade cai, né? Então é mais ou menos uma luta aí entre o tal, que está querendo fazer a resistividade aumentar com a temperatura, e o N, que está tentando fazer a resistividade cair da temperatura. Depende de quem ganha, a resistividade pode ou aumentar com a temperatura, né? Ou pode diminuir com a temperatura. E isso é utilizado, né? Isso é utilizado em alguns sensores. São os sensores do tipo PTC e NTC. PTC vem de Positive Thermal Coefficient e NTC de Negative Thermal Coefficient. Tá? O PTC, quem ganha no PTC, digamos assim, a estrutura do semicondutor é tal, né, o material, quem ganha, digamos, é o tal. Então, aí a resistividade, ela cresce com a temperatura e a resistência como consequência. Né? O NTC, digamos assim, o vencedor é a densidade de portadores. Então, à medida que você aumenta a temperatura, a resistência diminui. Certo? Então, são algumas aplicações muito interessantes aí que você tem desse fenômeno. Agora, tem outra coisa mais legal ainda, porque olha só, eu disse para vocês que o que regula, né, a densidade aqui, uma das coisas é essa densidade de portadores, e que ela é sensível à temperatura. Mas precisa ser temperatura? O que você precisa, na verdade, é dar energia para promover elétrons aqui da banda de valência para a banda de condução, né? É isso que é importante. Se você consegue fazer isso com outro tipo de energia, né, a não ser energia térmica, isso vai também ter uma sensibilidade com aquele tipo de energia. E você pode fazer isso, né, com luz. Se eu incidir luz aqui, por exemplo, em alguns, obviamente vai depender aqui do gap, mas você consegue materiais que são sensíveis, né? Você incidir luz aqui, você pode promover elétrons daqui para cá. E aí você muda a resistividade do material. Essa é a ideia base por trás do que a gente chama de Light Dependent Resistor, o LDR, que é muito comum, né? Parece uma coisa estranha aqui, essa figurinha aqui é um LDR, né? Mas esse tipo de sensor é muito comum. É o sensor que faz a luz do poste acender ou apagar automaticamente, tá? Você tem um sensorzinho desse lá naquela caixinha, que fica lá exposto ao ambiente, né? E aí durante o dia tem luz incidindo. Se tem luz incidindo, né, tá tendo excitação aqui desses elétrons da banda de valência para a condução por luz. Então a resistividade, esse N é grande, a resistividade é baixa. Agora de noite para de incidir luz, o que acontece? Essas excitações param de ocorrer. Então a resistividade agora diminui. Então a resistência elétrica, né, que está associada à resistividade desse dispositivo, ela é dependente da incidência de luz, né? O que você pode ver aqui, na verdade, você está vendo essa partezinha, esse zigue-zague aqui, ó. Na verdade, essa parte e essa parte são condutoras. E aqui no meio, né,
tem uma parte que não é preenchida pelo condutor, é uma coisa tipo interdigitada, assim, né? E aí você, nessa superfície aqui, você, digamos assim, coloca o semicondutor, de modo que o semicondutor está nessa região aqui de interface entre os dois condutores. E aí você consegue detectar a resistência aí desse cara. Bom, só um comentário. Geralmente algumas pessoas chamam esses sensores aí de poste de sensor fotoelétrico, né? E não é raro você ver pessoas falando que isso é baseado, que o funcionamento é baseado no efeito fotoelétrico. Não tem nada a ver, né? Efeito fotoelétrico, que foi, na verdade, o motivo do Einstein ganhar o prêmio Nobel, é outra história, acontece em metais e tal. Aqui é esse fenômeno de dependência da resistividade com a incidência de luz, porque esse cara é um semicondutor, tá? Agora a gente vai mostrar para vocês, tá, esses caras funcionando, né? Essas dependências que eu acabei de descrever com vocês. Bom, para isso, né, a gente tem essa placa de montagens aqui. Só explicar para vocês rapidamente como é que é, a gente mostrar como é que funciona. Basicamente o que você tem aqui são esses pininhos aqui, onde você pode conectar aqui algum dispositivo. Aqui essa linha aqui está mostrando, porque tem um fio ligando todos eles. Então, se eu coloco aqui um certo potencial elétrico, todos esses pontos ficam no mesmo potencial. Mesma coisa aqui, 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 né? Mas esse cara não está conectado com esse. Então, se eu quero colocar um certo dispositivo, estabelecer uma diferença de potencial, por exemplo, eu coloco aqui um certo potencial, coloco aqui meu dispositivo e aqui nesse aqui eu ligo outro potencial. Então tem um potencial, dispositivo, outro potencial. Só o exemplo, tá? Mas o que é mais interessante nessa placa aqui, que é a nossa placa de montagem gigante, digamos assim, são esses displays aqui. Tem dois displays aqui, um de um lado e outro do outro. E esses displays, na verdade, eles são os mesmos displays desses instrumentos que estão aqui do lado, né? Que está mostrando aqui. Isso aqui são voltímetros, são multímetros, na verdade. Então, eu posso, com esses dois fios aqui, medir resistência, medir diferença de potencial, medir corrente, né? E o resultado vai ser mostrado nesses displays grandes aqui que vocês vão poder ver, né? Então, eu tenho dois multímetros, cada um display associado a um multímetro. E, além disso, eu tenho uma fonte de corrente ou de potencial aqui. E aí, tirando esses dois fios, eu consigo aplicar tensões no meu circuito. Então, a gente vai montar todos os nossos circuitos elétricos, né, do nosso curso, utilizando essa placa de montagem aqui. Tá? Então, vamos lá. Vamos ver, então, o caso lá, particularmente do NTC e do LDR. Bom, gente, então agora vamos mostrar aqui experimentalmente esses comportamentos que a gente acabou de discutir, tá? Para isso, a gente basicamente vai usar esse circuito aqui, ó. Vai pegar aqui o dispositivo que eu quero medir a resistência, né? Então a gente vai sondar qual é a resistência do dispositivo como função do parâmetro que faz essa resistência variar, seja temperatura, no caso do NTC, seja luz, no caso do LDR, tá? E vou conectar isso aqui diretamente a um medidor de resistência, a um ohmímetro, tá? A gente vai fazer isso aqui através da nossa placa de circuito. Então aqui, ó, nesses dois terminais, eu já tenho conectado lá atrás o ohmímetro, que vai medir a resistência em quiloohms, tá? Então vou deixar esses dois pontos aqui e vou colocar o meu dispositivo aqui. Lembrando, né, que todos esses pontos aqui estão conectados por um fio, tá? Então, basicamente, a gente está montando aquele circuito que está lá na lousa. Vou colocar aqui a minha plaquinha e vamos começar com o NTC, ó. Coloquei aqui o NTC e ele já indicou lá a resistência do NTC nessas condições aqui, na temperatura ambiente. Lá mais ou menos, está equilibrando ainda, 9,6 kΩ, por aí, tá? Bom, agora a gente vai variar a temperatura e eu vou usar o meu próprio corpo para fazer isso, né? Estou na temperatura superior ao ambiente, então basta eu encostar aqui no NTC, você vê lá a resistência dele diminuindo com a temperatura, né? Exatamente aquilo que a gente esperava de acordo com o que a gente acabou de discutir. Foi para 7 quilômetros. Bom, vamos olhar agora o LDR. Então, agora eu substituí aqui meu NTC pelo LDR.
O LDR agora ele está com essa resistência de 1,17 kΩ, né, na iluminação ambiente, tá? E agora eu vou escurecer o LDR. Basicamente, eu vou colocar minha mão aqui em cima. Quando eu faço isso, você vê que a resistência, ó, vai lá para cima, vai para mais ou menos 8, né, 7,7, 7,8 kΩ. Se eu volto à iluminação natural, novamente eu vejo a resistência diminuir, certo? Então, basicamente, esses dois dispositivos funcionam, semicondutores, são dois semicondutores intrínsecos, funcionam com as resistências variando ou com a iluminação ou com a temperatura, do modo que a gente acabou de ver. Aí estão as nossas referências básicas do nosso curso. Muito obrigado, espero que tenham gostado da aula.